Aqui no estúdio a gente recebe a partir de agora o deputado federal Aguinaldo Ribeiro. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Hermes, uma alegria estar aqui com você. Bom, deputado, estava aqui conversando já nos bastidores sobre a reforma tributária, porque a gente escuta todas as entrevistas, rádio, televisão, de quem participou desse processo. O senhor era o relator, é o relator desse projeto, dessa proposta na Câmara Federal, todos garantindo que não vai ter aumento de imposto. E todo dia nossos e-mails ficam repletos de mensagens de especialistas em direito tributário dizendo que vai haver aumento de imposto em alguns segmentos. Por exemplo, pessoas jurídicas contratadas para a área de saúde, turismo, entrega a domicílio de aplicativos, tipo o iFood, de comida, tal. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é boato? Vai ter aumento ou não vai ter aumento de carga tributária? Não, um dos principais focos da reforma tributária é, primeiro, a simplificação, né? E com ela a garantia de que nós podemos ampliar a base de arrecadação, que é um princípio, né, que é consequência de um princípio do IVA, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, que é o que nós adotamos na reforma tributária, e é evidentemente que isso faz com que nós não tenhamos aumento de carga tributária. Em relação a esses pontos específicos, né, aliás, para falar assim bem para o nosso consumidor, né, porque esse é um imposto que trata e tem a ver com o consumidor, um dos focos centrais, inclusive em todas as falas nossas e de quem esteve no grupo de trabalho, é de que não haverá aumento de imposto, não há aumento de carga tributária. Muito pelo contrário, nós vamos trazer transparência, né? É tirar aquilo que hoje é cobrado e que a gente não sabe quanto paga. Que é engraçado, quando as pessoas dizem assim, vai ter aumento, você não sabe nem quanto paga hoje. Isso. Né? Essa é a grande questão. Então, na verdade, nós vamos trazer à luz aquilo que se paga hoje de imposto no Brasil e na nossa Paraíba. Em alguns temas é mera especulação, ou por desconhecimento ou por má fé. Mas, por exemplo, serviço de saúde, nós temos lá um tratamento específico para o serviço de saúde e educação, né? Então, esses setores específicos, né, os produtos ou serviços desses setores específicos, eles estão ali com um tratamento diferente, em razão de que os outros países também fazem assim, que a gente não iria penalizar o consumidor em relação a esse tipo de demanda, né? E turismo a mesma coisa, né? Nós tivemos uma tratativa em relação a hotel, bar, restaurante, inclusive, dando um tratamento específico a esses setores, como também a aviação regional. Aliás, amanhã nós vamos estar inaugurando o voo inaugural da Azul em Cajazeiras, né? Partindo de Cajazeiras para Recife, e que nós, na reforma tributária, mantivemos a possibilidade de se permitir que essas empresas continuem investindo e regionalizando a nossa aviação. Então, isso também nós contemplamos na reforma. E em relação aos aplicativos, é bom dar uma informação importante. Não há, em absoluto, pelo contrário, do setor de serviços, 90% dos CNPJs de serviços do país, eles estão, inclusive, hoje, nós mantivemos dois regimes. Um regime favorecido foi o Simples Nacional. Então, quem tiver no Simples, ou seja, aquele que fatura até R$4.800.000 por ano, não estará submetido ao novo imposto, ao IVA, a não ser que ele queira. Então, se dá a possibilidade dele migrar para o IVA, se para ele for mais vantajoso. Outro tema que tem incomodado muita gente é a história da herança, a transmissão de bens por morte, né, ou doação. Vai aumentar essa carga tributária também? Isso aí é mais uma desinformação, né? Ou má fé. O que é que nós tratamos sobre o imposto, o ITCMD, o imposto sobre herança? Nós apenas recomendamos na Constituição que se dê progressividade ao imposto. O que é isso? Hoje a alíquota máxima desse imposto, esse imposto é um imposto dos estados, não é um imposto federal. Então, o que é que nós recomendamos na Constituição? A alíquota máxima desse imposto hoje é 8% no país todo. Tem estado que cobra 8%, tem estado que cobra menos, né?
tem alíquotas diferentes. Nós não vamos interferir em como o Estado deva cobrar esse imposto. Apenas o que nós colocamos é que se haja progressividade, ou seja, é que ele não tem uma alíquota única no seu Estado. Ele diferencie. Então, aquele cidadão que, por exemplo, que ele não tem condição e tem um único bem, o Estado pode cobrar alíquota zero, né? Aquele que tem uma maior condição pode pagar uma alíquota um pouco maior, de 2%, por exemplo. E aquele cara que é um sujeito rico, um cidadão rico, ele pague lá os 8%, que é a alíquota máxima hoje permitida pela alíquota de referência estipulada no Senado para todos os estados brasileiros. Ou seja, hoje a alíquota máxima é 8%. Apenas o que a gente está dizendo é o seguinte: não é justo que o mesmo cidadão que é mais pobre pague 8%, enquanto o rico também paga 8%. Então, que se dê progressividade a isso. Ou seja, que as pessoas menos de classe média, de classe mais baixa, elas possam pagar menos imposto. É exatamente o contrário. Agora, tem umas exceções nessa proposta, né? Por exemplo, veículos automotores aquáticos. Esses vão passar a pagar, né? Imposto. Não, aí, para explicar no bom português, isso. É o IPVA, o Imposto sobre Produtos, o Imposto sobre Veículos Automotores, né? Que nós estamos colocando, inclusive isso veio do Senado Federal, foi uma contribuição da discussão da PEC 110, para que se pague, o sujeito paga numa moto, por exemplo, um IPVA. E por que num iate de luxo você não pagar o IPVA? E por que é motorizado? E por que num jatinho, né, privado você não pagar? Então, esse foi um tema que foi trazido para a reforma, que encontrou eco no parlamento e que nós colocamos no texto e que aprovamos na Câmara dos Deputados. Mas lá nós fazemos exceções, por exemplo. Se você barco motorizado para pescador, por exemplo, esse não será cobrado. Então tem várias exceções daquilo que é utilizado, por exemplo, aviões para pulverização, né? Na agricultura, por exemplo. Então, ali você está preservando para que você não impacte nesses serviços, essa prestação de serviço. Ok. Deputado federal Aguinaldo Ribeiro, aqui ao vivo nos estúdios, ele que é o relator da proposta de reforma tributária na Câmara Federal. Deputado, essa proposta já está no Senado, vai começar a ser votada agora no retorno dos trabalhos do segundo semestre. A expectativa é que ela seja aprovada ainda este ano? Se vá para a sanção presidencial ainda este ano? Não, a emenda constitucional, ela é promulgada. É promulgada, desculpa, é verdade. Mas a expectativa do Senado é até outubro aprovar no Senado, com as modificações que o Senado julgar necessárias, né, para aprimoração, para o aprimoramento do texto, e aí voltar à Câmara e a gente até o final do ano poder, sim, promulgar a emenda constitucional. Mas já há uma fala de alguns senadores, o senador Efraim Filho, por exemplo, já disse que quer fazer algumas mudanças nesse texto. Aí volta para a Câmara analisar novamente, né? Sim, exatamente. Volta para a relatoria nossa na Câmara para que a gente possa fazer essa avaliação das mudanças do Senado. Mas acho que um texto desse é um texto que tem que ser consensuado, né? Como foi na Câmara, né? É um debate muito grande. É importante se dizer que muita coisa do Senado já foi incorporada no nosso texto, até porque nós tivemos uma discussão muito profunda durante 4 anos e meio, inclusive como relator da PEC 110 e 45 na comissão mista, né, do Senado e Câmara. Inclusive era presidida pelo então senador Roberto Rocha, que era o presidente da comissão, e eu era o relator das duas PECs. Então, como eu disse há pouco, alguns temas já foram incorporados no nosso texto, mas que foram e vieram de sugestões do próprio Senado Federal. Então, se desfigurarem essa proposta, fica uma coisa meio estranha, né? Não tem como desfigurar. Nós, na verdade, nós trouxemos um IVA e nós preservamos na estrutura do IVA um IVA moderno. Então, por exemplo, para desfigurar, você teria que criar mais uma possibilidade de alíquota. Eu não acho que o Senado vai fazer isso, porque isso significa dizer que vai aumentar imposto. Então, eu não acho que o Senado vai querer aumentar imposto. A grande preocupação, uma das grandes preocupações do brasileiro também é com a alimentação, né?
principalmente quem ganha menos, a cesta básica. Quais os instrumentos que foram criados dentro dessa reforma tributária para preservar essa cesta básica? Bom, aí eu fiz, inclusive, foi uma das grandes discussões, inclusive na semana de votação da reforma tributária, não sei se você recorda, né? Se criou um grande debate em torno da cesta básica, dizendo, isso, inclusive, que a reforma ia aumentar os preços de alimentos. Isso. E aí, o que eu fiz como relator? Nós criamos, e aí foi iniciativa nossa na relatoria, eu criei a Cesta Básica Nacional de Alimentos, que é uma cesta básica que nós vamos definir quais são os produtos, e essa cesta básica, logicamente, serão os produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, né? Mas principalmente para atender a população da classe média, classe baixa do nosso país, classe baixa renda, com alíquota zero. Então eu acabei essa celema de se dizer, não, porque produto de cesta básica vai ter taxado, não vai ser taxado. Nós criamos a Cesta Básica Nacional de Alimentos com alíquota zero. E aí nós vamos definir quais são esses produtos. Hoje nós temos uma cesta básica só do PIS, COFINS, você tem 1.380 itens, é uma quantidade muito grande de produto. Tem coisa que inclusive as pessoas sequer consomem esses produtos. Nós vamos fazer uma cesta que seja a cesta do nosso dia a dia. Uhum. Tem arroz, tem carne, tem feijão, tem proteína, que tem alguns produtos de higiene pessoal, né, que são importantes para o dia a dia das pessoas. Isso nós vamos fazer através de uma lei complementar que será votada após a promulgação da emenda constitucional. Com essa alíquota zero, pode ser que alguns produtos, inclusive, caiam de preço? Caiam de preço, irão cair. Aliás, essa é uma outra coisa boa do IVA, né? Uhum. É que você vai ter um controle social muito grande do imposto. Por quê? Porque as pessoas, Hermes, vão saber quanto pagam. Hoje ninguém sabe quanto paga no produto ou no serviço que ela compra. Você tem lá uma base de cálculo que é feita, o produto paga imposto sobre imposto e é cobrado de forma embutida no preço. Como é que você vai pagar hoje o imposto? Você vai pagar de forma que a gente chama de cobrança por fora e não mais por dentro. Ou seja, você vai pagar sabendo exatamente quanto você está pagando do produto e quanto você está pagando de imposto. Agora, deputado, dentro dessa proposta também, muita coisa ficou centrada nas mãos do governo federal, não? Com a junção de alguns impostos, a fusão de alguns impostos em dois impostos, o governo federal não vai ficar com muita concentração de poder, não, na distribuição desses recursos? Não, não. Os recursos, a forma de distribuição, elas foram mantidas do jeito como é hoje, para se manter o pacto federativo existente do nosso país, e nós estamos entre estados, municípios e a própria União. Nós dividimos, fizemos um IVA dual, né? O IVA federal e o IVA que eu chamo subnacional, que é dos estados e municípios. Portanto, a União vai ficar com a parte que lhe cabe, e mesmo assim, da parte que lhe cabe, uma parte, né, devolvida para estados e municípios, que é a parte relativa ao IPI, isso, que hoje é distribuída com os municípios e com os estados. Mas é essa parte devolvida aí que está dando dor de cabeça. Não, não, ela está clara, nós colocamos no texto constitucional e ela não vai dar dor de cabeça absoluta, ela já está de forma muito clara, constitucionalizada, né, após a promulgação, de forma que essa distribuição se dará mantendo a mesma distribuição dos modos que se faz atualmente. Como é que vai funcionar esse Conselho Federativo? O Conselho Federativo, na verdade, nós estamos discutindo numa lei complementar, né, como é que ele se dará efetivamente, mas ele é um conselho que ele é constituído por municípios e estados só. Porque quando a gente fala em Conselho Federativo, as pessoas confundem, achando que tem o governo federal no meio, por conta desse nome federativo. Ele é federativo porque envolve estados e municípios, então, de todo o país. Mas vamos ter uma representação dos estados e dos municípios que participarão de forma colaborativa para a arrecadação desse imposto, que é um imposto único dos estados e municípios, né, que cobrará ICMS e ISS no imposto só. Mas não corre o risco, por exemplo, de estados maiores, de maior poder aquisitivo, de maior representação, até do maior número de população, como São Paulo, como o Rio Grande do Sul, Paraná, terem um peso diferenciado de voto nesse conselho? Não, mas esse Conselho Federativo, além de não correr esse risco, que o que a gente está endereçando é apenas se ter uma
uma forma representativa, esse Conselho Federativo ele terá um papel muito mais operacional, colaborativo entre os fiscos. E a cobrança do imposto ela é feita no destino, ou seja, onde se consome o produto ou o serviço. Por exemplo, hoje você compra um carro financiado ou uma moto financiada em João Pessoa, no financiamento esse imposto hoje está ficando lá na fábrica. São Paulo, né? Está ficando para lá. Ele hoje não, ele vai ficar onde está sendo consumido o produto ou o serviço. Então isso dá também clareza, né? Se faz justiça tributária, inclusive com o cidadão, que é dono do imposto, fazendo com que esse imposto fique aonde ele está pagando, e não como é hoje, que se cobra na origem, ou seja, no estado de hoje, onde às vezes, é fabricado, onde é prestado o serviço. Você pega uma plataforma, por exemplo, de TV, às vezes, né, que você tem ali um aplicativo, você hoje está pagando, todo mês você paga ali um pedaço de imposto que está ficando em São Paulo, em vez de ficar na Paraíba, por exemplo. Então, isso trará justiça tributária também para o nosso estado. Uma última pergunta. Até quando haverá essa transição? Tem uma projeção desse grupo de trabalho de quando vai exatamente a reforma tributária estar integralmente implantada? Não tem uma previsão do grupo de trabalho. Nós já aprovamos, né, na emenda constitucional. Nós temos uma transição que começa em 2026, Por que 2026? Primeiro nós temos que aprovar a emenda constitucional, então até o final do ano. O ano que vem aprovar toda a legislação infraconstitucional, que é a que vai regulamentar o próprio imposto, como é que se cobra, né, a cesta básica, quais são os produtos, o que a gente falou do turismo, tudo, de todas essas exceções vão estar na legislação infraconstitucional, e a partir daí nós vamos ter a transição se iniciando em 2026 e finalizando em 2032. Então, a partir de 2033, nós vamos ter totalmente já essa transição feita do ponto de vista setorial, né? Então, para todos nós vamos ter ali até 2033. Isso não quer dizer que só comece em 2033, não, já se começa em 2026. Nós vamos ter ali já a unificação de alguns impostos a partir de 2026. E temos uma transição federativa, que é a transição que as pessoas não vão ser impactadas com isso, mas ela servirá para reduzir as eventuais perdas que alguns estados ou municípios poderiam ter por conta da reforma, até para se medir a capacidade arrecadatória desse novo imposto. Tanto que a gente tem um período de teste inicial com a alíquota de 1%, que é uma alíquota referencial, para se ver quanto se pode arrecadar desse novo imposto, para que não haja também, ninguém pode correr o risco de arrecadar menos, se comprometendo, por exemplo, os compromissos de pagamento de folha de estados, de municípios, de todos os entes federados. Ok. Deputado, obrigado pela presença, pela entrevista aqui no Correio Debate. Boa sorte aí nessa sua missão. Eu que agradeço, uma grande satisfação poder estar aqui com vocês.